Boa tarde, então, hoje, nossa terceira aula da Química Geral Inorgânica, onde nós vamos falar hoje sobre os elementos químicos e a tabela periódica. Vou, então, colocar aqui para apresentar. Antes de nós começarmos a nossa aula propriamente dito, alguns colegas nossos estavam com problema para acessar o Moodle, então eu vou sair aqui da minha conta. Não podemos esquecer que o endereço é o moodle.ifsc.edu.br, tá? Moodle com 2 O's, né? Quando você entra, você vai chegar nessa página, use a sua identificação, né, o seu login, o mesmo que você utiliza no SIGA. Tome cuidado para ver se não tem nada errado, é só a primeira parte, né? Antes do arroba, né? E depois a sua senha. Confira para ver se sua senha está correta. E aí é só dar um enter. Ele vai entrar já na sua página. Quem não conseguiu fazer o acesso, né, não vai aparecer aqui nos seus cursos, né? Aí vai ter que, em todos os cursos, procurar o campus Urupema, procurar lá os cursos de graduação, né, no Viticultura e Enologia, e aqui vai pegar 2021/1, Química Geral e Inorgânica, que é a nossa unidade curricular. E aí você vai entrar na nossa página. Hoje, nós vamos falar da aula 3, né, da tabela periódica. Na quarta-feira, nós falamos sobre os modelos atômicos. O Moodle, essa semana, ele teve eles fizeram uma como é que se diz? Uma manutenção, e ele ficou quinta e sexta-feira fora do ar, né? E até eu perdi algumas coisas que eu estava construindo, mas aí nada muito grave, então a gente voltou. Aí tive que colocar de novo a gravação da aula de quarta-feira, que também tinha saído, tá? Mas no restante está tudo ok. Nós falamos, então, sobre os modelos atômicos, né? Que os modelos atômicos, eles são uma construção, né, da tentativa de explicar o que constitui a matéria, né? Que partículas, né, constituem a matéria. E pós o século XX, né, já descobriram que o átomo ele é divisível, ele tem partículas que compõem essa partícula fundamental chamada de átomo. E descobriram que ele tinham prótons, nêutrons, elétrons. Depois da Segunda Guerra Mundial, né, do advento também da química quântica, Segunda Guerra Mundial, domínio da força atômica, né, da energia atômica, começaram a desenvolver pesquisas construindo o que a gente chama de aceleradores de partícula. E aí eles descobriram que existe uma infinidade de outras partículas menores que os prótons, menores que os nêutrons, né? E os cientistas, né, os físicos de partículas chamam até de zoológico de partículas. A mais recentemente foi o bóson de Higgs, né, que também é chamada partícula de Deus. Mas isso não importa para nós. O que nos importa aqui é que nós sabemos que os átomos são aqueles blocos fundamentais que formam a matéria como nós conhecemos. Falamos também sobre a distribuição eletrônica, como a gente utiliza, né, o diagrama de Linus-Pauling, que cada elétron, para poder ser localizado no espaço, ele precisa de 4 números quânticos, e que a gente consegue encontrar através da distribuição eletrônica. Inclusive, nós fizemos um exemplo, né, para deixar isso bem visível. Então, quem não assistiu a aula está aqui, está gravada, né? Aqui nós falamos, lá no final a gente dá um exemplo sobre a distribuição eletrônica.
certo? E tem essas duas atividades, aqui um questionário, que é a atividade 1, e a tarefa 2, que você tem que enviar, que vão ficar abertas até a próxima quarta-feira, certo? Então, até a próxima quarta-feira vão ficar abertos, estão as duas, né? Porque teve pessoas que entraram no curso depois da última, da primeira quarta-feira de aula, né? Então, eu deixei aberto até a próxima quarta-feira, todas as duas, para que pudessem ter tempo de desenvolver as duas tarefas. Até deixa eu dar uma olhadinha para ver se está ok mesmo as datas. Com essa manutenção do Moodle, né? A gente precisa fazer essa conferência. Aqui, vamos ver aqui. Editar configurações. Duração até dia 19 de maio, próxima quarta-feira. Então, vamos voltar lá. Vamos olhar a aula 1 também, para não ter dúvidas, né? Da introdução. Aqui, vamos editar configurações. Opa, ó. Vamos colocar até o dia 19 de maio, para não ter problema. Salvar. Vamos olhar também a outra. Olha, então até o dia 19 de maio, lembrando dia 20. Então, até o dia 19 de maio, pode enviar a tarefa da atividade 1, né, do estudo 1, e do estudo 2 também, tá? Para não termos problema. A tarefa de hoje, ela vai ficar aberta até o próximo sábado, né? Porque é o período de uma semana que a gente dá para poder fazer as leituras e desenvolver todas as tarefas, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o estudo da tabela periódica. Nós vamos falar sobre o desenvolvimento da tabela e como nos localizarmos na tabela periódica. Então, aqui nós temos um livro, e aqui tem algumas tabelas, né? Tabelas online, aqui tem uma tabela. E eu também, depois, quando eu for falar, ó, tem uma tabela aqui nesse site, que ela é bem interessante, que dá para a gente poder trabalhar com os grupos. E aí eu vou acessar essa tabela depois, tá? Vamos voltar, então, lá para nosso livro. Bom, tabela periódica. A tabela periódica, na verdade, é um arranjo, né, vamos dizer assim, dos elementos que foram configurados conforme suas propriedades. Por isso que a gente diz que é tabela periódica, porque são aqueles que têm semelhanças, colocam-se no mesmo grupo, na mesma coluna, né? E aqueles que têm configurações semelhantes, colocam-se no mesmo período, nas linhas horizontais. Então, a gente vai falar sobre isso. Agora, né, a gente fala de elementos químicos, falou dos átomos, né, mas falou dos elementos químicos, né, e de onde que vêm os elementos químicos? Claro, nós que existimos nesse planeta, né, nos perguntamos sobre o que constitui a matéria e tivemos toda aquela construção, né, de teorias até chegar no que a gente chama hoje de átomo. Mas da onde vieram os átomos? Então aqui, ó, nessa primeira leitura, ela é obrigatória, já vou falar por quê, vou dar um spoiler, né? Porque a tarefa 2, que tem que escrever um texto falando sobre isso, com base nesse artigo aqui. Então, você vai clicar, ele vai abrir essa página, né, e ele fala aqui, ó, como são formados os elementos químicos. Então, aqui, vou deixar para vocês fazerem a leitura, ele vai explicar qual é a teoria mais aceita
de como os elementos químicos se formaram nesse universo, né? Vamos chamar assim nesse universo, ou mais precisamente no nosso setor, né? E já posso dizer para vocês que tem a ver com as estrelas, tá? Até quem diga, né, que nós somos poeira das estrelas, somos mesmo, né? Nós somos resultado dessas fornalhas gigantescas, né, que acabam gerando esses elementos. Então, aqui é um texto que vai tentar explicar essa teoria, né, dos elementos na nossa Via Láctea, tá? Eu peço, então, a vocês que leiam o texto, porque vai precisar fazer a tarefa número 2, tá? Bom, mas e a tabela? A tabela periódica, assim como existia a tentativa de tentar explicar o que formavam os materiais, muitos deles que nós conhecemos hoje já eram conhecidos na antiguidade. Principalmente os metais, né, como ouro, prata, estanho, cobre, chumbo, mercúrio. Vejam que na antiguidade esses metais eram manuseados, né? Ferro, né? Mas vamos dizer assim que a primeira descoberta científica de um elemento químico, ela só vai acontecer lá no século XVII com o alquimista Rembrandt, né, que ele isolou o fósforo a partir da urina humana. Então vejam quanto tempo, né, levou para que houvesse esse desenvolvimento. Então, século XVII daí já vem o iluminismo, né, já começam com novas técnicas, ou técnicas antigas, mas com outros olhares, né, começaram a fazer essas descobertas. E vejam só, no século XVII, apenas 60 elementos foram isolados. Além do Brand, né, lá no século XVII, lá em 1600 e pouco, em 1700, né, o pai da química, né, ele tenta organizar uma pequena tabela, mas dos elementos conhecidos, né, o Lavoisier. Quando ele lança o Tratado de Química, ele tenta ordenar os elementos químicos conhecidos em uma tabela. Depois, né, vem o John Dalton, né, que também tenta fazer a primeira tabela periódica, colocando eles em ordem crescente de massa. Depois vem o Doberein, né, tenta criar o que eles chamaram depois de tríades, né, aqui tentando colocar os elementos que tinham uma certa semelhança, né. Aí vejam aqui, ele juntou algumas tríades, né, como lítio, sódio, potássio, cálcio, estrôncio, bário, fósforo, arsênio, antimônio, enxofre, selênio, telúrio, cloro, bromo e iodo. Mas o nome tríade vai ser o Leopold Gmelin que vai batizar esse sistema. Ele era um entusiasta, né, achava que o Doberein, né, estava no caminho certo. Ele tentou até criar uma tabela com as tríades, mas não conseguiu. O que ele conseguiu foi desenvolver um sistema na forma de V, com os elementos conhecidos, né, e colocando em ordem crescente dos números atômicos. Depois vem o Chacortois, que era um geólogo, né, e que tenta criar uma representação desses elementos, e ele cria o que é chamado de parafuso telúrico. Ele pegou um cilindro e foi colocando os elementos conforme as suas massas, né? E foi colocando de forma helicoidal, né? Como se fosse lá o passo do parafuso. Depois vem o William Odlin, né? Que daí ele foi um dos vamos dizer assim, precursores, né, que criou uma tabela
com ordem crescente de massa, uma tentativa, né, muito semelhante à do Lothar Meyer e do Mendeleev. Ele desenvolveu uma tabela, só que na linha vertical, né? Aqui está a tabela dele, que foi publicada em 1864. E depois vem o John Newland. O Newland, né, é um químico, ele tenta fazer uma tabela em que ele se baseou nas notas musicais. Ele ordenou em número de 7, né? E a oitava seria a próxima coluna, como se fossem as oitavas das notas, né? As oitavas de um piano. Vejam que, lógico, não teve sucesso, não perdurou, né? Esse modelo. Bom, mas aí vem o Julius Lothar Meyer, né? Que daí no século XIX ele começa a desenvolver uma tabela periódica com ordem crescente de massa. Ele não teve tanta notoriedade como Mendeleev, mas a tabela dele, inclusive, previa que existiam elementos que não tinham sido encontrados ainda. Ele publicou o trabalho dele posteriormente ao de Mendeleev, e por isso que o Mendeleev teve tanto sucesso, né? Porque ele foi um dos primeiros nessa época a colocar a tabela conforme o que ele vinha pela ordem de massa. Mas o Lothar Meyer, ele foi o primeiro que tentou relacionar as propriedades periódicas, né? Porque alguns elementos, periodicamente, né, eles vão apresentando propriedades semelhantes. E o Meyer foi o primeiro que tentou ordenar conforme essas propriedades. Ele usou o volume atômico. Tá? Então, por isso que o Meyer é tão importante nessa construção. E aí vem, né, o Mendeleev, o russo, que é considerado como o pai da tabela periódica, né? Mas vejam que muitas outras pessoas já pensaram nisso, mas ele foi o que publicou, né, notoriamente, né, esses estudos. Aqui está um rascunho, né, o primeiro rascunho dele, e aqui a publicação, né, da primeira tabela de Mendeleev. Depois ele coloca na ordem horizontal, né, e consegue deixar lacunas, ele deixa lacunas em certos espaços, né, e ele consegue, inclusive, prever que existia um elemento nessas lacunas, e ele ainda determinava quais seriam as possíveis propriedades desses elementos químicos. Por isso que ele ficou como um dos pais da tabela periódica, né. O único problema do Mendeleev é que ele ordenou em ordem crescente de massa, né? E a massa, ela não é uma propriedade muito confiável para relacionar propriedades dos elementos químicos, né? Mas ele foi um que, dos químicos, né, foi aquele que mais ficou conhecido em função de começar a desenvolver essa tabela periódica. Bom, com o advento, no final do século XIX, início do século XX, de toda uma revolução tecnológica de uso de eletricidade, de uso de descoberta de radioatividade, descoberta dos raios-x, né? O Moseley, né, o Henry Moseley, ele começa a desenvolver toda uma pesquisa em cima dos elementos químicos usando o raio-x, e ele começa a perceber que a propriedade mais importante para a identificação dos elementos químicos é o número atômico, ou seja, o número de prótons que tem o núcleo desse elemento químico. Então, ele começa a ordenar os elementos químicos, né,
em função do número atômico. Então, aí, a tabela periódica, ela tem como lei agora, né, a partir do Moseley, o número atômico. Então, a ordem é ordem crescente de número atômico. E aí ele vai, com a nova tabela, resolver muitos problemas que tinham a tabela do Mendeleev, porque era em função da massa. E a massa, ela não é confiável, porque depois foi descobrir que existem elementos químicos que têm os chamados isótopos. O que vem a ser os isótopos? Aqueles elementos químicos que têm o mesmo número atômico, então é do mesmo elemento, mas têm massas diferentes. Por exemplo, o hidrogênio. Nós temos o hidrogênio o mais abundante, que é o hidrogênio 1, só tem um próton, né, e um elétron. Tem o hidrogênio 2, né, que é aquele que tem um próton e um nêutron, que é chamado de deutério, e tem o hidrogênio mais pesado, que é o trítio, né, que tem um próton e 2 nêutrons no núcleo. Então, ele já vai ter massa atômica 3. Vejam, ele tem massas diferentes, mas pertence ao mesmo elemento. Outro exemplo é o cloro. Nós temos o cloro, que tem massa 35, e tem o cloro, que tem massa 37. O mais abundante é o que tem massa 35. Então, por isso, a gente vai ver que a tabela periódica, muitas vezes, a massa mostra valores com vírgula, né, quebrados. O cloro mesmo é 35,45. Não é que tem nêutron pela metade ou próton pela metade. Não pode ter isso, né? Mas é que daí, conforme esses isótopos que existem na natureza, se faz uma média ponderada das massas desses elementos, e por isso que aparecem isso. Bom, depois do Moseley, né, e do advento da Segunda Guerra Mundial, né, que aí inaugurou a era nuclear, né, a era atômica, começaram a muitos estudos, né, a partir ali da década de 1945, ali, em que o Glenn Seaborg, né, um desses cientistas, ele fez a descoberta do elemento plutônio. E ele e o grupo dele começaram a sintetizar elementos químicos através dos aceleradores de partícula, porque eles pegavam os elementos químicos maiores, né, massivos, aceleravam partículas e colidiam com esses núcleos. Então, iam adicionando mais prótons, mais nêutrons, né, nesses núcleos e formando elementos maiores. Só a gente perceber aqui pela figura que antes do Seaborg, nós tínhamos esses elementos aqui. Depois do Seaborg, vejam só, daí começa a ter a série dos actinídeos, né? Já começa a ter ali, começa a completar, né? Querer completar aqui os elementos do sétimo período. Né? Então, vejam, esse advento, é por isso que os cientistas de partículas, né? Eles foram aumentando cada vez mais os aceleradores de partícula, né? O maior é o CERN, né, que existe lá entre a França e a Suíça, né, que rodeia uma montanha, justamente para pegar a maior quantidade de energia para poder desenvolver essas pesquisas de partículas e de elementos químicos, né. Aqui, daí, nós falamos um pouquinho sobre a tabela periódica, né, um vídeo que nós desenvolvemos para reforçar esses conceitos, né. Bom, então, e a nossa tabela periódica atual? Né? Nossa tabela periódica atual, ela tem 118 elementos químicos. Veja, então, essas duas linhas aqui abaixo, né, na tabela periódica, vou voltar aqui para essa aqui, para essa aqui, para ficar melhor, para a gente começar a falar sobre elas. Veja, então, que a tabela periódica atual, ela tem 18 colunas, que são as linhas verticais, né? E tem
7 períodos, que são as linhas horizontais. Essas duas séries, a do lantanídeos, né, e a dos actinídeos, elas ficariam aqui, ó. Só que daí, se elas ficassem ali, deixa eu mostrar aqui, elas ficariam com uma forma larga. E aí ela fica inviável, né, de a gente colocar isso na tabela periódica. Vocês estão entendendo? Então, por uma questão de praticidade, a gente tem a forma condensada para poder caber, né, numa página normal, né? O que mais que a gente tem, pode falar da tabela periódica? A tabela periódica tem algumas divisões. Essa aqui está bem colorida, né? Mas nós temos os metais. Vejam que praticamente 90% da tabela são metais. E nós temos os não metais. Vejam que os não metais estão mais à direita da tabela. Carbono, nitrogênio ou azoto, né? Oxigênio, flúor, fósforo, enxofre, cloro, selênio, bromo, iodo. E os gases nobres, né? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. Os metais, a gente tem também divisões. A primeira coluna, vejam, o hidrogênio não entra, ele só está ali por uma comodidade ou por uma questão de configuração eletrônica. Nós temos, então, os outros elementos dessa coluna, né, o que nós chamamos de metais alcalinos. A palavra alcalino vem de álcali. Álcali significa cinza de plantas, porque eles encontram, né, esses elementos nas cinzas das plantas, principalmente lítio, sódio, potássio. A segunda coluna são os metais alcalinos terrosos. Alcalinos porque são encontrados nas plantas, terrosos porque são encontrados na terra, né? Então, aí nós temos o berílio, o magnésio, o cálcio, o estrôncio, bário, rádio. Temos a série dos lantanídeos, né, que é a primeira linha lá daquelas duas abaixo da tabela, e a série dos actinídeos. Lantanídeos porque começam com lantânio, actinídeos porque começa com o actínio. Temos também os metais de transição, que ficam aqui no corpo, no centro, né, da tabela periódica. Temos os metais pós-transição, que são aqueles metais que são ali daquela mais à direita, né, alumínio, galho, índio, estanho, tálio, chumbo, bismuto, polônio. Temos também os semimetais, agora, né, a IUPAC coloca eles como também não metais, né? Boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio, astato. Por que eles eram chamados e são chamados semimetais? Porque muitos desses elementos têm propriedades tanto metálicas como de não metais. Só para ter uma ideia, o silício tem brilho metálico, mas é quebradiço, né? O antimônio também tem brilho, né? E comportamento parecido, similar, né? Os não metais, como eu já mostrei, né? E os gases nobres, que são tidos nobres porque eles não precisam fazer ligação, né? Então, é o único grupo que vai aparecer na natureza de forma monoatômica. Tá? Ele não precisa fazer ligação, não quer dizer que ele não possa fazer. Hoje a gente já sabe que existem elementos, né, ou compostos, né, com xenônio, né, com criptônio. Precisa fazer muito mais energia para poder ligar ele, mas ele não precisa fazer ligação, mas pode, né? Isso a gente já sabe, já foi comprovado. Tá? Uma outra característica também da tabela atual é que a distribuição eletrônica, a tabela está ordenada conforme o número de prótons, né? O número atômico. Então, nós conseguimos desenvolver a distribuição da tabela, né, conforme grupos. Então, só para a gente ver, ó, nós temos aqui o bloco S. O hélio é um gás nobre.
está lá em cima do neônio, mas ele tem uma configuração desse bloco. O que é esse bloco S? Todos esses elementos aqui, da família do grupo 1 e do grupo 2, né, mais o hélio, terminam sua distribuição com o subnível S. Então, se o hidrogênio aqui, nós estamos passando aqui, ó, tá vendo? Ó, termina com S1. O hélio, com S2. Então, todos da família 1A terminam com 1. O lítio termina em 2S1, o sódio em 3S1, o potássio termina em 4S1 e assim por diante, termina sempre com o S1. O grupo 2 vai terminar com S2. Ele tem os outros subníveis, né, preenchidos, mas ele termina com S2. O bloco P é esse bloco aqui mais à direita, né, que lá o grupo 13, o grupo 14, o grupo 15, 16, 17, né, são esses grupos que terminam a sua distribuição em P. O bloco 13 termina em P1. O bloco 14 em P2, que é o caso do carbono. O bloco 15 em P3. O bloco 16 em 2P4. O bloco 17 em 2P5. E o grupo dos halogênios vão terminar sempre completo, né? No caso, P6. Tá? Temos o bloco D. O bloco D é essa parte do meio aqui, ó, e inclui o lutécio e o laurêncio, tá? Eles terminam a sua distribuição em subníveis D, tá? Ó, então, a primeira coluna D1, D2, D3, D4, né? O cromo aqui, ele termina em D5 porque esse grupo tem uma característica, uma exceção. Ele ficaria em 3D4, mas como se ele deixar todos os subníveis D dele ali, né, semi-preenchidos, ele fica mais estável. Então, ele tira lá do 4S e joga para poder ficar mais estável lá no subnível D. E assim vai até chegar no D10, o D10, né? O D9 também é um desses subníveis que faz essa estratégia, ó, joga lá para poder ficar completo e ficar mais estável. É o caso do cobre, da prata, do ouro, tá? São esses elementos, são exceções na sua distribuição. São essas. A do grupo 6, né, a família do cromo ali, cromo, molibdênio fazem isso, e a 11, né, que é do cobre, prata e ouro. Então, fazem esse jogo para ficar mais estável. O bloco F, então, que são as duas linhas lá de baixo, a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos. Eles vão terminar sempre em F, tá? Eles vão terminar sempre a sua distribuição em F. F1 até F14, tá? Bom, então vejam, a gente consegue se localizar na tabela periódica ou descobrir a configuração de um elemento só olhando para esses blocos, né? Até ajuda, essa tabela até ajuda na hora de fazer a distribuição, né? Bom, vamos voltar lá para o nosso livro. Falei das divisões, né? Aproveitei aquela tabela, né? Das colunas, né? Que são os grupos, e dos períodos, que são as linhas horizontais. Vejam só, nós só temos 7 períodos. Por que 7 períodos só? Porque nós só temos elementos com 7 camadas preenchidas, tá? Então, por isso que nós temos só 7 períodos. Pelo menos o que nós conhecemos aqui no planeta Terra, né? Então, a gente só conhece eles. Os grupos ou famílias, né? Antigamente falava-se em família em grupos, em famílias A e famílias B. Aí a IUPAC fez o quê? Ela disse, não, vamos parar com isso, essas famílias estão dando confusão, vamos chamar tudo de coluna. Então, vamos começar coluna 1 até a coluna 18. Tá? Mas, antigamente, as famílias maiores, né, eram chamadas de A, ou representativas, porque o número de elétrons da última camada indicava quantos
qual era a família. Então, família 1A terminava sempre com um elétron, família 2A com 2 elétrons, 3A com 3, 4A com 4 e assim por diante. E aqui as famílias do meio seriam as famílias B, né, os elementos de transição. Né? Mas aí a IUPAC decidiu, não vamos fazer isso, a gente só vai colocar grupos. E, como eu falei, existem aqueles grupos com nomes específicos, né? Família, aqui a primeira coluna, metais alcalinos, tirando o hidrogênio. O hidrogênio não entra em nenhum grupo da tabela, ele é completamente diferente, ele é à parte, né? O grupo 2 é dos metais alcalinos. Desculpe. Aí nós temos aqui no grupo 13 o grupo do boro, porque daí o nome é do primeiro elemento. Grupo do carbono no grupo 14, grupo do nitrogênio no grupo 15, calcogênios no grupo 16. Calcogênios recebe esse nome. Calco quer dizer cobre. Gênio quer dizer formador, formadores de cobre. Então, eles foram descobertos, né? O cobre foi descoberto nesses minérios que eram formados por esses elementos, né? O óxido de cobre, o sulfeto de cobre, né? E o 17 são chamados de halogênios. Halo quer dizer sal. Gênio, formador de sal. Então, flúor, o cloro, o bromo, o iodo, né? Que vão formar os mais variados sais, né? Fluoreto de sódio, cloreto de sódio, iodeto de sódio, brometo de sódio, assim por diante. E os gases nobres, que é da coluna 18, que são aqueles elementos que não precisam fazer ligação. Que fala desses grupos, né? Eu peço que vocês leiam, né? Sobre esses grupos específicos, os metais de transição, a distribuição eletrônica, eu já acabei falando lá quando a gente mostrou, né? Os grupos, né? Olha, o grupo S, o grupo P, o grupo D e o grupo F. Né? São os blocos que a gente tem na tabela periódica. Né? Aqui está mostrando, ó, S1, S2, D1 até D10, P1 até P6, e aqui embaixo F1 até F14. Nós temos mais um vídeo aqui para auxiliar, né, nessa fixação, né, então, por favor, eu peço que assistam, né, essa parte da tabela periódica, né, dessa divisão. Aqui, os grupos, né, a classificação de elementos, os semimetais, os não metais, os metais, né, o hidrogênio não entra em nenhum desses grupos, o hidrogênio é o hidrogênio, ele é tido como o primeiro elemento que foi formado no universo, então ele é, vamos dizer assim, diferente de todos, né. Então aqui tem alguns esquemas, né, para a gente poder interpretar. A última coluna, os gases nobres, os ametais, semimetais e o restante de todos os metais, né, tirando o hidrogênio, que é separado. Aqui está uma outra tabela, né, da IUPAC mostrando isso. E, por último, as propriedades. As propriedades que recebem o nome periódicas, né. São elas: o raio atômico. Vejam só, o átomo ele é uma unidade fundamental extremamente pequena. Só para ter uma ideia, as dimensões estão na casa do picômetro. O picômetro é 10 na menos 12 metros. É muito pequeno. Então, como a gente vai traçar dimensões para esse átomo, né? Então, o raio atômico, ele é estipulado como a metade da distância entre do núcleo de dois átomos, né? Na tabela periódica, o raio atômico, ele cresce de cima para baixo, claro, né, porque vai aumentando a tabela periódica, e da direita para a esquerda. Então, quer dizer que o elemento químico que tem o maior raio atômico é o frâncio. E por que isso? Porque nessa parte da tabela periódica, eles têm 2 elétrons na última camada. Enquanto que aqui próximo, aqui dos gases nobres,
eles já vão ter mais elétrons na última camada, né? Vão ter 8, vão ter... Então, o que vai acontecer? Quanto mais elétrons mais externos, o núcleo atrai com maior força, e isso faz com que o raio diminua. E se eu tenho um elétron somente lá, tem um efeito de blindagem dos elétrons mais internos, e aquele elétron fica mais longe do núcleo, ou fracamente atraído pelo núcleo. Por isso que os metais, que são aqueles que têm 1, 2, 3 elétrons na última camada, têm tendência de perder esses elétrons, porque eles ficam, por causa do efeito da blindagem dos elétrons internos, eles ficam fracamente atraídos, né? Então, com isso, né, nós também temos, isso vai afetar a formação, o tamanho, né, dos íons. Só para lembrar, íon, né, um átomo neutro é quando ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Então, quando eu vou falar que ele formou um íon, quer dizer que ou ele perdeu um elétron, 1, 2, 3 elétrons, ou ele ganhou elétrons para ficar mais estável. Quem perde elétrons gera o que a gente chama de cátions, então são os íons positivos, porque vão ter mais cargas positivas que as negativas, e quando ganha elétron vai formar o ânion, que é aquele que vai ter mais cargas negativas do que as positivas que tem no núcleo. Então vejam, quando se forma um ânion, a tendência é diminuir o tamanho do átomo, porque você está tirando elétrons de certos níveis, né, de energia. Então, a tendência é diminuir o raio desse íon com relação ao átomo. Agora, quando um átomo ganha elétron, ele vai preencher subníveis que estavam vazios. Então, faz com que aumenta o raio desse ânion com relação ao núcleo. É o que essa figura aqui está tentando mostrar, ó. Então, os cátions, quando são gerados, diminuem o seu raio, e o ânion, quando é gerado, aumenta o raio em relação ao átomo neutro, tá? A outra propriedade é a energia de ionização. A energia de ionização é aquela energia necessária para tirar um elétron do átomo. Essa energia de ionização, ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Por que acontece isso? Veja só, o elemento que vai ter a maior energia de ionização é o hélio. Porque o hélio vai ter 2 elétrons na primeira camada só. Então, está muito próximo do núcleo. A força de atração desses elétrons com o núcleo é muito forte. Para eu tentar tirar um desses elétrons, eu preciso de uma energia muito alta. Tá? Outra propriedade é a afinidade eletrônica. Veja, são coisas diferentes, né? Mas, nesse caso, elas são similares no sentido de como cresce. Cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Por quê? Quanto menor, maior a afinidade por elétrons. Aqui, né, nós vamos entender que a afinidade eletrônica é energia liberada quando um átomo no estado gasoso captura um elétron. Os elementos que têm maior afinidade eletrônica são os não metais, principalmente o flúor, né? Flúor, oxigênio, por quê? É a tendência deles atraírem elétrons. Os gases nobres não precisam, então eles ficam fora dessa característica chamada afinidade eletrônica. Uma outra característica que as pessoas confundem muito é o que a gente chama de eletronegatividade. Eletronegatividade vamos dizer assim, é a afinidade por elétrons. Diferente daquela que a gente acabou de falar. Pode perguntar, Alan. Eu ia falar sobre essa parte do elétron ali mesmo, aquela que acabou de falar. A afinidade, né? Qual é a diferença da afinidade para a eletronegatividade, né? A afinidade eletrônica é quando o átomo atrai, puxa, né, captura um elétron. Já a eletronegatividade não é capturar elétron, é atrair o elétron de uma ligação. É quando o átomo está ligado com o outro. Por exemplo, né?
Eu acho que eu Carbono e hidrogênio. lembrei minha pergunta. A ressonância eletrônica tem alguma coisa a ver com essa afinidade eletrônica? A ressonância, não. Tem a ver com a eletronegatividade, ou com a ressonância tem a ver quando eu tenho duplas e simples ligações alternadas, né? Acontece principalmente em compostos orgânicos, que tenham essas duplas e simples alternadas, como anel benzeno, ou como moléculas maiores, né? Terpenos e tudo mais. Porque daí essa ressonância ocorre porque é uma alternância dos elétrons nos átomos, entre os átomos, tá? Na ligação química daí. Tem a ver um pouquinho com eletronegatividade, né? Mas já é uma outra propriedade. A eletronegatividade tem a ver entre a ligação química. A gente vai falar de ligação química na próxima aula, né? Mas a gente já fala que, então, quando eu falo eletronegatividade, tem a ver com a capacidade de um átomo de atrair mais os elétrons da ligação. Quem tem maior eletronegatividade? É o flúor. Os gases nobres não entram. Por quê? Porque eles não precisam fazer ligação. Só vai ter eletronegatividade, então, os não metais. São os que mais têm eletronegatividade. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro. Então, quando eles estão ligados, eles atraem essa ligação para mais perto deles. E aí geram o que a gente chama de polo negativo, porque quanto mais próximo o elétron desse átomo, maior característica negativa. Tá? É diferente da outra, da afinidade eletrônica, quando o átomo captura um elétron, principalmente quando vai fazer os íons, tá? Então, são coisas bem diferentes que a gente tem que tomar cuidado. E eletropositividade é o contrário da eletronegatividade. O que quer dizer isso? E geralmente são mais os metais, né? Como frâncio, césio, bário. Por que a gente diz que é eletropositividade? Porque ele não tem afinidade por elétrons. Os elétrons dele ficam fracamente, os mais externos ficam fracamente ligados. Ele tem tendência, inclusive, de perder esses elétrons. É o contrário da eletronegatividade. Aí vem a outra característica, que é o que a gente chama de potencial de ionização. Potencial de ionização é aquela energia necessária para remover um elétron. Esse potencial, a gente verifica que os gases nobres têm os maiores potenciais, né? Você precisa de muita energia para tirar esses elétrons, né? E depois nós temos a densidade. A densidade, ela tem a ver com o volume, né? Massa e volume. Então, os elementos mais densos, eles vão ficar no meio da tabela. Ósmio, rênio, né? São aqueles elementos que apresentam a maior densidade, né? Veja só, o ósmio, né? O irídio, né? O ósmio tem 22,5, enquanto que o irídio tem 22,4. Então, vejam que esses elementos são os mais densos que nós temos na tabela. Aqui também tem um vídeo, né, que a gente fala das tabelas das propriedades periódicas, né, para ajudar nessa questão de fixação dessa parte, tá? Bom, então a tabela periódica é essa ordenação, né, dos elementos conhecidos, né, que nós conhecemos hoje. Teoricamente, né, a gente pode dizer que os elementos químicos têm N camadas, né? Mas hoje nós não conhecemos elementos químicos que tenham mais do que 7 camadas e que terminam com essa sétima camada com o subnível S e o P preenchidos, né? Por isso que a nossa tabela hoje, ela só tem 118 elementos químicos conhecidos, entre naturais e artificiais. Quais são os artificiais? Aqueles gerados lá nos aceleradores de partículas, tá? Então, aqui nós temos duas tarefas, tá? A tarefa 2 é um questionário, e a tarefa 1
né? Eu já vou, inclusive, entrar aqui. Olha só, é justamente sobre aquele texto obrigatório que fala de como os elementos químicos foram gerados. Qual é a teoria mais aceita? Tá? Então, aqui você tem que escrever um texto, vejam bem, rápido. Quando eu falo texto rápido, é resumido, né, de qual é a teoria, de como que surgiram os elementos químicos no nosso universo, certo? Já vou dar um spoiler, é nas estrelas, né? Vou repetir o spoiler. Acontece nas estrelas. Mas então, como é que eles tentam explicar? Como é que surge ou surgiu os elementos químicos no nosso universo? Tá bom? Já adianto que existem dois processos básicos, tá? Mas aí vocês têm que ler lá o nosso artigo sugerido justamente para poder resolver essa questão. Tá certo? Aí na hora de você, aqui vai estar para vocês envio, né? E aí você, como eu falei já nas aulas anteriores, você escreve o texto, pode ser no Word, né? Pode ser em Word, depois pode salvar em PDF, ou se quiser, tá com o celular apenas, escreve no caderno, tira uma foto, de preferência visível, né? E depois envia a foto, ou envia mais do que uma foto, se for mais do que uma página, tá? Mas de preferência visível, né? Senão o professor aqui não consegue ler, né? Não consegue entender. Tá certo? Então, são essas duas tarefas que nós temos para fechar esse item, né, de estudo 3, tá? A tabela periódica. Dúvidas? Não temos dúvidas? Então, eu deixo à vontade para que vocês, tendo dúvida durante a semana, coloquem no chat lá no nosso WhatsApp, né? Coloquem lá, ó, professor, estou com dúvida, assim, assado, estou sempre conectado, então a resposta vai ser rápida, tá? E espero que vocês leiam, tá, o material, é importante fazer as leituras, né? E desenvolvam as atividades, tá? Então, pessoal, é isso, né? Agradeço, né? Vocês estarem aqui num sábado, né? Mas é importante para a gente concluir nossa carga horária. E espero que, se tiverem qualquer dificuldade, entre em contato e nós vamos tentar resolver da melhor maneira possível, tá certo? Então é isso. Agradeço e vou encerrar aqui a nossa gravação.